homenagem ao codificador da doutrina espírita. Nosso mestre Allan Kardec nasceu em outubro, dia 3, em Lyon, em 1804, missionário portador de excelso dom. Certo dia, vendo a mesa girante, concluiu com raciocínio e visão que além desse fato em comum, ocultava-se a doutrina da razão. É ciência, filosofia, doutrina do espírito
certeza nós vamos levar para casa um arsenal de conhecimento e de expressões. Enquanto nós vamos terminando esse simpósio, eu fiquei a pensar um pouco, enquanto a vida tem um significado muito maior que nós ainda conseguimos compreender. Nós vivemos uma semana tão rica, tão preciosa em conhecimento e, como já dissemos, em experiências e em convívio. Tudo isso começou há 64 anos atrás, quando uma criança no interior de Minas Gerais começou a ver espíritos. E de lá para cá, quanta coisa aconteceu, até que nós chegássemos a este ponto. Uma comunidade, numa semana que já tem 15 anos, discutindo doutrina espírita, homenageando o seu codificador e aprendendo tanto mais. Enquanto nós conversávamos, ouvíamos, aprendíamos, discutíamos doutrina espírita, com certeza, no mundo espiritual, nesse mundo paralelo, uma centena de outras coisas aconteciam sem que nós pudéssemos perceber. Nós temos certeza que Dona Isabel percebeu tudo isso num convívio simultâneo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Como nos disse Clóvis, no mundo espiritual acontecem muitas outras coisas que nós sequer conseguimos perceber, numa dinâmica ainda bastante distante dessa nossa compreensão. Para encerrarmos a Semana de Kardec, nós passamos a palavra à nossa irmã, Dona Isabel Salomão de Campos, presidente da Comunidade Espírita Casa do Caminho. Queridos irmãos, encerrar é muito fácil. É só falar, está encerrada a reunião. É o mais fácil. Porque o mais difícil já nos deram, que é toda a mensagem dos nossos irmãos expositores. Nosso irmão Círcio, bem atualizado, globalizou todo o nosso simpósio. E a nossa jovem querida Mirna falou tão bonito que eu estou sem o que falar. Mas, se me deram a palavra, é deselegante eu falar. Está encerrado. Solidariedade, uma maneira de viver. É o que nós estamos fazendo aqui. Nossos queridos irmãos aceitaram o nosso convite e, de forma solidária, estão conosco esses dias todos, nos dando o grande trabalho de lutar conosco mesmos para vivenciarmos um pouco do que eles ensinaram, que não é fácil. Viver a doutrina espírita é realmente uma luta que nós travamos com a nossa própria individualidade. São aqueles defeitos que nos acompanham há séculos e séculos, né? Então nós sabemos que de forma solidária nossos irmãos estão aqui nos ouvindo carinhosamente. Então a solidariedade abraça, envolve todos os demais valores. A caridade, a fraternidade, ela chega, a solidariedade chega antes da caridade. Porque a caridade ensinada por Jesus ainda está bem distante da nossa maneira de fazê-la, de realizar. A caridade que nós fazemos, às vezes, é deprimente, é sofrida para o suposto necessitado. Então, a fraternidade é uma mensagem que Jesus nos deixou, nos chamando a todos de irmãos. Devemos fazer aos irmãos tudo o que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Não tem sido bem assim. Nós ainda não compreendemos esta mensagem e ainda não agimos, não vivemos como realmente Jesus nos chamou de irmãos. Meu irmão é aquele que tem o meu sangue. Minha família carnal é que merece tudo. Os outros são os outros. Se sobrar, tudo bem. Então ainda não sabemos viver a fraternidade cristã. Como não sabemos, não cedemos um pouco, não nos ajoelhamos espiritualmente diante da mensagem sublime do Cristo, nos chamando a todos irmãos, filhos do mesmo Pai, nós fugimos então do Cristo.
nós ficamos distante da sua mensagem e procuramos ocupar aquele vazio, porque é um vazio tremendo, você viver sem a mensagem do Cristo. E quem nos ensinou isto foi a codificação de Allan Kardec. Porque antes da doutrina espírita na nossa alma, nós chorávamos buscando um referencial para Deus. Mas quem somos nós para entender Deus? Qual literatura, qual filósofo que veio à Terra e nos ensinar alguma coisa, sublimando a mensagem de Deus, valorizando o ser humano na Terra? Foi Jesus. Muitos outros existem, claro e evidente, que são muitos os mensageiros de Deus, os missionários de Deus neste planeta maravilhoso, que chama-se a escola abençoada, criada por Jesus, o Mestre Maior. Todos vão buscar Jesus para a integração da mensagem sublime e perfeita de Deus. Não cabe ao homem questionar Deus, querer descrever Deus, somos pequenos demais. E como nós não entendemos Deus, ao invés do homem buscar sentir Deus no trabalho de amor, de solidariedade, já que não conseguimos amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos, seguindo Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. É mensagem de Deus porque nós não temos condições de sentir, de entender Deus. Sentimos Deus bem pertinho de nós, vivendo os ensinamentos de Jesus, que é o nosso caso, pretensos seguidores do Cristo. Então é nisso que nós temos que ficar, é aí que nós temos que parar a nossa atenção, colocar o nosso amor, a nossa fraternidade, a nossa solidariedade ao nosso povo que nos ouve, que de forma solidária deixa os seus lares, deixa as suas famílias, vem nos ensinar, vem trazer para nós o fruto dos seus esforços, cada um com os seus limites, porque nós somos altamente limitados. Vem Jesus através da luz da codificação de Kardec renovar em nós, quando nós começamos a ficar adormecidos no berço esplêndido, acomodados, eu sou bonito, eu enxergo, eu falo, sou inteligente, vou e venho, não ando mais a cavalo, agora eu ando de avião, de helicóptero, tenho todos os recursos, a tecnologia está aí à minha disposição. Para quê? Solidariedade cristã. A tecnologia alcançou esse progresso, mas você, ser humano, não saiu do lugar. Foi à lua, mas não foi dentro de você mesmo para se encontrar com a criação sublime de Deus. Você é importante para Deus. Não brinque com a vida. Não gaste suas energias de forma assim total, tão vibrante, com as coisas passageiras que a traça rói, o tempo consome, mas guarde no seu coração a filiação divina, a sua origem de Deus, que Jesus ensinou. Vós sois Deus. Veio Kardec nos recordar a todos a mensagem de Jesus que já estava sendo esquecida pelo homem, nos informando a eternidade, a comunicabilidade dos espíritos, porque as religiões tradicionais sempre aceitaram a continuidade da vida, mas não essa lucidez da sua individualidade. Na infância, na nossa mocidade, era um horror chegar junto, acompanhar o enterro, você morria lá no túmulo. Morria mesmo. Era um horror, era tremendo. E quem estava por perto morria também um pouquinho de pavor. A doutrina espírita nos mostrou que ali fica apenas a véstia, o corpo físico, o espírito eterno. Deus não criou nada descartável, Deus criou a eternidade e deixou para todos nós os recursos da inteligência, a capacidade da solidariedade. Se você não tem condições de amar porque te pisoteou, mas seja solidário. Aguente a mão, esteja presente, chega perto, está sofrendo, abrace. Está sofrendo, quer um copo d'água, não tem dinheiro para comprar isso, aquilo, mas tem um copo d'água, tem meu braço forte, tem minha mão amiga, eu estou com você.
Você está feliz? Eu estou feliz com você. Olha, por quê? Num aniversário, numa festa? Não vou. Para que eu não gosto de festa? Não, é solidariedade. Se solidarize com a felicidade do próximo, mas com a sua conduta, com a sua maneira de ser, de agir, com a sua presença educada, até um pouco. Olha, nós estamos nessa época, já sofremos tanto, foi tudo muito bem explicado. Nós não tínhamos direito a nada, não podíamos falar da nossa fé, nós éramos presos quando falávamos em Deus, de Jesus, de espiritualidade, nós éramos taxados de demônio, de macumbeiros, de feiticeiros, as leis vinham em cima, sacrificavam, davam outras conotações. Hoje, com todo o progresso, nós não podemos mais nos esquecer dos nossos deveres com Deus e com Jesus. Porque sem Jesus nós não temos condições de entender, de sentir a razão da vida. Por que eu estou aqui? O que Deus quer de mim? Eu nasci paralítico? Por que eu nasci cego? Fulano enxerga tão bem. Por quê? Doutrina espírita vem nos ensinar, vem nos acordar para a mensagem de amor do Cristo, de Deus, da misericórdia da vida, dessa oportunidade abençoada de estarmos juntos, falando, sendo ouvidos por almas boas, amigas, que querem também seguir o bem, mas vinham por outros caminhos. Nós seguimos tantos séculos pelos descaminhos, mas o sofrimento, a dor, a misericórdia do Cristo, dos seus ceareiros, se aproximando de um, de outro. Antes da doutrina espírita, a gente já via os espíritos, eles conversavam com a gente pensava que estava alucinado e não sabia, as religiões não cuidavam disso, está doente, está desequilibrado. Só fomos entender que éramos criaturas equilibradas, sadias, podíamos ser felizes à luz da doutrina espírita. Aí nós encontramos o Cristo vivo. Antes era vencido pela maldade do mundo. A doutrina espírita, essa lente poderosa que nos dá condições de enxergar além do teto, além das paredes, além do corpo físico, e ver a alma, e ver a criação de Deus, que é a alma, que é o espírito. Então a doutrina espírita nos educa para que vivamos de forma solidária, seja qual for a sua religião, seja qual for o seu partido político. Ela ensina, a dificuldade está na vivência. Então falam bonito, nós falamos, que beleza, doutrina espírita. Mas eu quero saber se nós estamos vivendo a mensagem espírita. Quem está nos ouvindo merece atenção e respeito. O espírita não tem direito de errar tanto quanto os outros religiosos, não por serem melhores. A doutrina espírita que é melhor. Doutrina dos espíritos, sim. Porque a doutrina espírita foi ditada a Allan Kardec pelos espíritos. Então é doutrina dos espíritos em benefício dos homens. Em benefício dos espíritos encarnados. Ela é doutrina dos espíritos. Não quer dizer que todos os espíritos que deixaram, já o corpo físico, sejam espíritas. Mas vão ser porque só na luz do espiritismo, ou à luz do espiritismo, é que os espíritos vão encontrar razão de acreditar em Deus. Porque uma pessoa que desencarna, que não tem conhecimento espírita, quando chega do outro lado, ele não vai acreditar em Deus, está perdido, está sozinho. Mas por que Deus me criou? Ele não foi leal, porque para que me criar? Eu estou aqui sozinho, no umbral, na escuridão, no sofrimento. Quer dos meus parentes, quer dos meus amigos. Então ele vai encontrar socorro num centro espírita, num trabalho espírita. Então todos eles vão chegar a ser espíritas como todos nós. Você não é espírita, mas seu filho vai ser. A época, a era, a comunicação, os recursos. Se você não acredita no médium encarnado, vê o Clóvis aí com a televisão dele, mostrando para você os espíritos, independente de sentimento, de emoção, propriamente dito. Então, a tecnologia está à frente do sentimento humano. Isso é triste, é lamentável. Está de parabéns a tecnologia. A transcomunicação está de parabéns os espíritas que estão buscando mais este recurso. O que nós questionamos é você, ser humano. Onde ficou a sua emoção? Onde está o seu dever com Deus e com Jesus?
com a espiritualidade que nos patrocina. Não adianta ficar arranjando descaminhos. Nós já sofremos tanto com os descaminhos. Agora o caminho é o Cristo, aquele caminhozinho estreito, mas Jesus está ali, lhe observando, sentindo com você as suas necessidades, esperando que você se integre nos seus ensinamentos. Foi para isso que ele veio à Terra. Foi para nos ensinar o caminho mais curto para a perfeição. Então, por que senão, se tanta coisa assim, tanta confusão, tanto estudo, tantos nomes difíceis, nós precisamos de nos aprimorar dentro da mensagem que a doutrina espírita nos traz. Estudar a vida, a mensagem do Cristo, tudo o que Ele fez por nós e faz à luz do Espírito Eterno. Então Jesus deixou o corpo físico dele na cruz e anunciou a sua presença espiritual, anunciou para nós outros, tantos séculos depois, a eternidade e a comunicabilidade dos espíritos. Ah, mas isso são os espíritos que falam, são os espíritas que dizem, não, vamos por outro caminho para não deixar essa impressão de que só espírita é que vê os espíritos. Só espírita é que é seguido, orientado por espíritos. O espírita sabe que o espírito pode influenciar você. O espírita sabe que pela sua conduta você vai atrair como sua companhia um espírito do bem ou um espírito do mal. É esclarecimento que só o espiritismo dá a você. Mas você pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa cristã, pode ser uma pessoa caridosa, solidária, sem entender nada dessas coisas. Só que lá no momentinho você vai falar, porque meu filho é inteligente e o filho do vizinho não é inteligente, ou vice-versa, porque dói mais o seu não sendo inteligente, né? Então aí a doutrina que vai explicar, não tem outra religião que te dê esclarecimento. Então, a sua fé é racional, você raciocinou, sentiu a presença do amor de Deus, do amparo dos esclarecimentos da doutrina espírita e sentiu e compreendeu pelo racional, pelo entendimento. Então tudo isso é ciência, religião, amor, fraternidade, tudo isso é ciência, ciência do bem viver, do bem viver. Agora, se você, eu não quero saber de eu sei que o espiritismo é verdade, que os espíritos aparecem, convivem com a gente, coisa e tal, está tudo bem, eles existem, é uma verdade, mas eu não quero a ciência espírita, eu não quero, porque eu não quero trabalhar, eu não quero ficar aí ouvindo o sofrimento dos outros, porque o meu trabalho não é esse aqui não, esse é dos nossos irmãos, ó. Ainda mais que me puseram na horinha do almoço, todo mundo com fome, o horário já avançado, todo mundo já cansado de ouvir, viu só o que fizeram comigo? Me deixaram para o fim. Para o finzinho, então não posso falar muito. É o nosso amigo que ficou preocupado com o tempo. Mas o tempo existe para o homem. O tempo existe para servir ao homem. Não é o homem que serve o tempo. Você vai ter o tempo que você precisar para entender Deus, entender Jesus, à luz da doutrina espírita. Se esta existência não der, você vai voltar em outra existência. Para alguns, o tempo não é chegado. Ele chegou, passou e não entenderam. Para outros ainda há tempo neste corpo físico. Então vamos aproveitar este corpo físico e não brincar com as coisas de Deus, porque Deus é amor, é sabedoria, onipotência, inteligência. Deus é tudo, é o princípio de tudo e é a continuação de todo o bem que chega à Terra. E outra coisa, Deus não criou o mal não. Eu escuto muita gente boa falar, Deus criou o bem e criou o mal. Não. Deus criou o homem para ser feliz, para fazer da terra um céu. Não é esperar morrer para feito o céu, não. Faça o seu céu, íntimo, familiar, social, profissional. Isso é que é religião. A sua religião é a sua conduta. A sua religião é a sua dignidade, é a sua maneira de participar, de respeitar o esforço do outro, os limites do outro, a capacidade do outro. Não é malhar, ficar malhando, malhar isso, malhar aquilo. Ah, é bom, mas fez para ser assim. Ah, é um trabalho bonito, mas está faltando isso assim. Mas falta tudo.
Aonde tem o ser humano, falta sempre alguma coisa, porque nós não somos terminados. Nós não somos perfeitos, mas estamos lutando para chegarmos à perfeição. E esta luta, voltamos então, no nosso íntimo. Vencer os nossos próprios defeitos. O nosso melhor amigo é o Cristo, é Jesus. Você não tem condição de falar com Deus. Você fala com Deus pelo amor, pela vivência no bem que Jesus ensinou. Foi por isso que ele veio à Terra. Ele não veio à Terra para morrer numa cruz. Ele morreu na cruz pela inconsequência do homem, pela rebeldia do homem. Ou você nega o amor ao próximo, a igualdade, você diz que o seu Deus ama esses párias do mesmo jeito que ama o imperador. Quer respeita o imperador como respeita esses ignorantes que te acompanham. Se você se retratar diante da multidão, você se livra da cruz. E Jesus, tranquilo, sereno, consciente do dever cumprido diante do Pai, deu um passo à frente, ignorou Pilatos, que está sofrendo até hoje, como nosso irmão bem disse. Totalmente ignorado pela humanidade. Judas ainda é lembrado em prece, sabendo que já melhorou e coisa e tal. Mas Pilatos, ninguém lembra dele. Quem quer chamar Pilatos aí? Ninguém, né? Então, Jesus foi amor, caridade, solidariedade, fraternidade, perdão, renúncia, disponibilidade, corajoso, a coragem que nós escutamos hoje aqui. Eu não sou capaz de falar uma palavrinha que os nossos irmãos falaram, porque eu não guardo. Não tenho inteligência, eu sinto tudo que eles disseram está aqui dentro. A alma está pronta para cumprir aquilo que ela entendeu. O que ela não entendeu, nós vamos aguardar. Porque o entendimento, a aceitação da religião, diz muito respeito ao progresso espiritual da criatura. Se você não progredir espiritualmente, que nós diríamos então, como é progredir espiritualmente? Em termos morais, em todos os campos, né? Doutrina espírita e moral cristã. Consulte a mensagem cristã, que à luz da doutrina espírita é clara, que você vai saber como se conduzir. Aí a sua religião vai ser aquilo que você é. Você vai fazer da sua religião o que você quiser. É preciso então que o espírita viva de tal forma que eu, conhecendo, lhe seguindo os passos, lhe seguindo os exemplos, eu chegue mais depressa a Deus pelo caminho que o Cristo nos apontou. É Jesus o caminho, a verdade e a vida. Olha que espírito corajoso deixou para nós tudo que é necessário para que nós não soframos tanto. Não há necessidade de tanto sofrimento, foi dito aqui também. Sofrimento é inconsequência do homem. O mal existe onde há ausência do bem. O sofrimento existe em consequência da vida desregrada, longe do amor, longe da solidariedade, longe da fraternidade. Então Jesus, o governador do planeta Terra, por permissão de Deus, construiu esse planeta, nos mandou como seus alunos. Ele é o nosso mestre maior. Como que você vai fazer qualquer coisa de responsabilidade sem consultar ao seu mestre, aquele que você considera seu mestre? Você é presidente da República, ainda se lembra da professorinha lá do primário. Como haveremos de esquecer Jesus? Não, eu vou a Deus. Que pretensão é esta? Deus é onipotente, nos abraça a todos, participa conosco da nossa caminhada, espera por nós a luz dessa caminhada. Foi para isso que Jesus veio à Terra, nos ensinar a mensagem de Deus, não só falando, mas vivenciando, dando exemplo. Que coisa maravilhosa, ele não falou somente, ele deu exemplos, ele renunciou até o fim para dizer que o seu trabalho, a sua mensagem era verdadeiramente de Deus, eu e o Pai, né? Então, quando perguntaram a ele como orar, ensina-nos a orar, ele então orou: Pai nosso que estais nos céus. É um modelo de oração.
Ainda falando um pouquinho em amor e solidariedade, olha que coisa bonita. Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Que Pedro aqueceu, concordou. Então apacenta minhas ovelhas. Então Jesus deu toda a orientação. Como é que eu posso, porque eu já tenho idade para ir, chegar perto do nosso irmão e falar assim: Nazareno, eu te amo. Você fuma, mas eu te amo assim mesmo. Notável, né? Mas então esse amor solidário abraça, ajuda, ampara, protege, ama, esquece, perdão. Nós não temos esse direito, perdoa. Eu perdoei. Quem sou eu para me sentir ofendida? Quem sou eu? Quem somos nós? Então a gente esquece, porque se não esquecer, adoece. Te fazem mal. Ora, se você não trabalhar o seu íntimo, já ouvimos isso aqui, parece do nosso irmão doutor Ney. Se você não se esquecer daquele suposto mal que lhe fizeram, você adoece. Então é vitória do mal. O fulano é que errou e você é que vai adoecer. Por quê? Porque você não soube esquecer, não soube então a palavra mais clara, perdoar. Então vem Jesus e diz: o perdão é luz na alma de quem perdoa. É de inteligência que nos esqueçamos do mal que por acaso nos tenham feito. E isso aí entra o amor. Você se esquece do mal e continue querendo bem. Não é? Você não precisa chegar lá e falar assim: ó, você me perdoa, ou eu te perdoo. Não precisa disso. Isso também é um pouquinho assim de orgulho. Mas no seu coração, esqueça. Ore, trabalhe, sirva o bem, participe, estude, leia, estude a codificação, estude os livros subsidiários, mas trabalhe, nós estamos na era da realização. Já falaram muito, já ensinaram muito, é realizar, não é fugir do trabalho, não, realizar. É preciso que os espíritos mentores saibam aonde encontrar você no trabalho, aonde buscar você e fazer você um instrumento de Deus na terra, uma mensagem do Cristo na terra, uma mensagem do amor, da espiritualidade para cá, porque não se entende muito sobre amor. Estragaram essa mensagem, perturbaram essa palavra linda, amor, que é a força do Evangelho de Jesus, mas conseguiram, os materialistas conseguiram perturbar essa palavra, que a gente não tem muita liberdade de falar, eu amo fulano, meu amor, não tem essa liberdade, porque ela está enlameada pela cultura infeliz dos nossos dias, pela falta de equilíbrio espiritual. As trevas tomam conta da sociedade, tomam conta das almas, dos corações. Então, nós os espíritas precisamos trabalhar um pouco mais os espíritos encarnados. Os espíritos encarnados, nós. Porque nós nos preocupamos muito, e é natural, de doutrinar os espíritos desencarnados. Deus é amor, do lado de cá e do lado de lá. O amparo se faz. Não existe doutrina espírita sem espírito ou sem mediunidade. Não é isso que eu estou dizendo. A mediunidade é a força do movimento espírita. Mas nós precisamos de cuidar desses espíritos que estão encarnados na posição de pai, de mãe, de desempregados, de infelizes, de sofredores, os lares desajustados, não se usa mais a instituição familiar. Tudo isso é trabalho das trevas, que vem perseguindo o movimento cristão desde o seu nascimento. Mas hoje nós estamos dentro de uma cultura muito vasta. Hoje é a oportunidade do homem educado, do homem sábio, do homem inteligente, do homem gentil, do homem ser humano. Hoje é a obrigação, o homem tem a obrigação, o ser humano tem a obrigação de ser educado, de ser gentil, de ser trabalhador, de ser honesto, de ser digno de filho de Deus, de ter um espaço nessa escola que chama planeta Terra, que chama Nossa Juiz de Fora, que abre as portas do seu sentimento para receber os nossos queridos expositores e agradecer a Deus por esta oportunidade,
Se não fosse doutrina espírita, eu não estaria aqui falando com vocês da minha gratidão ao Cristo, da minha fidelidade a Allan Kardec, que me tirou das trevas da ignorância, embora com mediunidade forte, aflorada, conhecimento. Na ignorância, eu tinha o conhecimento da eternidade dos espíritos, da comunicação dos espíritos, eu sabia alguma coisa sobre Deus, muita coisa sobre Jesus, sobre a integração dos dois planos, material e espiritual, e nunca tinha ouvido falar a palavra espiritismo. Então, aos espíritas cabe a obrigação dos espíritas, que são beneficiados primeiro pela doutrina espírita, serem leais a Jesus e a Kardec. Deus é o Pai de todas as criaturas, de todas as religiões. Jesus fala de amor para o universo inteiro. Jesus fala em moral em todo o planeta. A moral do Cristo é a mesma. Dali, daqui, dacolá, deste país, do outro país, a moral cristã é a mesma. E acredito que todos os mensageiros de Deus no planeta Terra são como Jesus. Dentro da moral de vida, do respeito ao próximo, da dignidade de vida, o respeito ao tempo, de respeito à profissão, que é importantíssima. A sua profissão pode ser sua religião. Doutrina espírita é tudo isto. Então, moral e amor e moral se integram muito bem em todo o universo, é o mesmo. A moral é a mesma, não tem essa moral daqui e dacolá, porque Deus é único. A moral divina é o respeito e o amor ao próximo. Olha, eu estou profundamente agradecida aos nossos irmãos que viajaram, vieram ter conosco. Esperamos no próximo ano e sejamos aqui de novo, já mais amadurecidos ainda espiritualmente, com mais entendimento depois dessas aulas que nós tivemos. Desejamos que nossos irmãos retornem aos seus lares, continuando nos amando, e encontrem todos os seus familiares felizes, em paz. E nós todos que aqui estivemos nesses dias tão amados e tão amáveis, continuemos juntos agora, não só estudando, mas tentando lembrar sempre das lições que recebemos e que nos foi bem lembradas pelo trabalho do Cirso, já no fim da semana de Kardec, do simpósio, muitas coisas já ficam esquecidas, o Cirso veio e nos lembrou. Então sou eu quem a todos agradeço, porque eu sou a mais beneficiada de todos, pelo que recebi, pelas informações, pelo tempo que eu já venci no corpo físico, pela alegria que eu tenho de saber, de ter certeza que vou voltar. Olha que beleza! Vou voltar com muito mais vantagem, porque eu andei muito na sola, não tive escola para estudar, não tive as informações que vocês têm, e outras coisas que eu não sei muito enumerar. Eu sinto mais do que consigo falar. E vou voltar dentro desse avanço do planeta, dentro desse avanço da tecnologia. Vou voltar já andando, com outros recursos, porque a gente subiu o 5º andar nas escadas, depois passou a subir no elevador, tanta coisa boa que a minha infância não conheceu, né? Imagina, depois de um corpo físico cansado, velho, com tantos problemas naturais e necessários da vida, esse mesmo espírito, o dono desse corpo, voltar num corpinho novo, numa máquina nova, bem montada, porque a misericórdia de Deus vai se fazer sempre, né? Que já se fez, então naturalmente vai se fazer. Acho que vai, né? Estou fazendo bom uso dele. Porque tem isso também. Aí já pensaram? Espiritismo nas almas, os sentimentos, quem sabe na sociedade, quem sabe na multidão. Depende dos espíritas, né? Depende dos espíritas o avanço do espiritismo nas almas, nos sentimentos, reformando o homem
para a felicidade para a qual ele foi criado. Que Deus abençoe a todos vocês e o Cristo de Deus a todos nós ilumine sentimento, pensamentos, decisões e a caminhada. Muita paz e até o próximo ano. Prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, da boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vós o Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida